a palavra a palestrante. Obrigada. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui com vocês, com os senhores, com essa casa, né, que tem. Nós já estamos desde 2013 fazendo alguns trabalhos conjuntos. Quero agradecer e referenciar aqui a presença das autoridades e também de todos os senhores. O tempo é sempre muito precioso e cada vez mais, então me sinto honrada de ter essa plateia e de ter essa possibilidade de estar com todos os senhores. E queria localizar um pouco a trajetória que eu tenho tido aqui com o TRT Paraná. Uma honra também estar com os diretores do TRT 10. Eu estive também em algumas oportunidades lá, um ou outro talvez me conheça deste outro contexto. E hoje nós vamos falar do tema assédio moral, mas queria localizar que agora, dia 28 de junho, né, foi aprovado uma política de prevenção e combate ao assédio moral aqui no TRT 9, com o estabelecimento de uma comissão de relações no trabalho. E isso é fruto de um processo que vem acontecendo desde 2013. A primeira vez que a equipe do setor de desenvolvimento profissional e organizacional aqui do TRT 9 me chamou. Nós fizemos uma capacitação em 2015 com uma proposta de intervenção de um programa, né, voltado à tratativa desses casos. E agora, nesse ano, tivemos, então, a aprovação por unanimidade e o estabelecimento dessa política. Ela vai estar vigente a partir de janeiro. O setor de desenvolvimento profissional e organizacional é a referência, né, para o primeiro acolhimento e as primeiras orientações, mas é uma conquista. Tenho acompanhado algumas outras instituições em diversos locais do país e posso afirmar a vocês, né, instituições públicas em geral, que é uma iniciativa pioneira, bastante ousada e que está muito bem estruturada e amadurecida. Envolveu vários profissionais de áreas diversas e, nesse momento, a doutora Marlene, com toda a sua equipe, doutor Dirceu, assumiram, então, essa proposta e esse projeto, então, empenhados a fazer o enfrentamento do assédio, mas não só isso, um olhar para a melhoria nas relações de trabalho. E é sobre isso que eu venho falar com vocês, não só sobre o assédio, mas sobre as relações de trabalho. E me sentindo muito honrada de poder acompanhá-los também neste momento de implantação da política e nesse seminário de diretores. Ontem eu vim aqui dar uma sondadinha, achei muito interessante, parabéns à equipe que fez toda a proposta da plataforma, é um lugar, sem dúvida, de diálogo, de aproximação, né, de todos que trabalham nessa área. E também achei muito interessante, eu não pude acompanhar, mas as possibilidades de troca sobre as boas práticas que vocês tiveram à tarde. E imagino que, de fato, isso pode ter trazido muitas inspirações, né, para quando vocês retornarem. E ressalto esses dois elementos, porque acredito muito e tenho visto já alguns resultados, não só para evitar o assédio moral, mas principalmente para melhorar as relações, para melhorar o respeito, o reconhecimento no trabalho, que essas práticas de aproximações, de trocas, é o que mudam o sentido do trabalho, e por mudar o sentido do trabalho, eles também mudam o resultado do trabalho. Lembrando que o trabalho dos senhores, né, para quem vocês trabalham? O trabalho dos senhores é para cumprir meta? É para responder a um processo? É muito mais do que isso. Vocês estão lidando com vidas de pessoas, com trajetórias de pessoas. E também com trajetória, não só deste que vem até o tribunal, que vem até essa instância da qual os senhores participam e tem um lugar muito importante de ação. Mas, principalmente, e também igualmente, as relações que vocês estabelecem no cotidiano, entre vocês, entre os pares.
tanto entre os senhores diretores, como também com os servidores e outros profissionais que trabalham ali. E é de uma dimensão, de uma possibilidade de ação sem igual, esse espaço que vocês ocupam. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Essa política que se estabelece, ela muda ou marca uma intenção em tratar o assédio, em tratar de fato o assédio, e não apenas deixar que ele seja encaminhado conforme iniciativas individuais de setores ou de profissionais. Mas é um posicionamento institucional dizendo que é uma prática que não é bem-vinda, que não é uma prática desejada, que não é uma prática que se permita e se apoie dentro da instituição. E isso muda completamente a maneira de direcionamento e de suporte também aos conflitos e às situações que beirem essas problemáticas, né? Quero falar que tanto a política quanto a minha fala aqui e as intervenções que eu faço, elas são permeadas por uma compreensão fundamentada na psicodinâmica do trabalho, formulada por um psiquiatra francês chamado Christophe Dejour. Ele já esteve, inclusive, nesse auditório um tempo atrás, com os magistrados, né, desta casa. E o Christophe Dejour, ele tem essa frase que eu gosto muito, né? Trabalhar é mais do que produzir, é viver juntos, né? E é disso que eu vou falar com vocês hoje. Trabalhar mais do que produzir, tem muito mais. E quando nós conseguimos enxergar isso e damos esse sentido ao trabalho, as relações modificam. E aí o assédio moral vai ficar longe mesmo. Então, essa é a ideia. E toda a política que foi estabelecida e as iniciativas, elas não vêm com o propósito de julgar ninguém. Vamos ver quem é que está, né? Quais são os diretores que estão praticando assédio, vamos puni-los. De maneira alguma. Não é essa a proposta. Né? Até porque nenhum diretor pratica assédio, não é isso, gente? Né? Gente, é possível isso sim. É possível as relações serem de respeito. Me cumprir meta. É possível as relações serem fundadas em dignidade. E ainda assim o trabalho ser produtivo. E essa política vem com esse viés, não de achar culpados, de punir, mas encontrar soluções. Quer dizer, que suporte os senhores precisam para favorecer melhores relações no trabalho, para que o seu próprio trabalho tenha sentido e tenha um impacto positivo na vida de todos os outros com quais os senhores se relacionam. Então, é a partir daí que eu organizei minha fala em 3 tópicos. Eu preciso fazer alguns esclarecimentos iniciais, que talvez sejam um pouquinho mais chatinho, mas que passam pela explicitação do que caracteriza assédio, porque é um tema, né, muito nebuloso. Depois nós vamos falar um pouquinho da compreensão da problemática. Afinal, por que ele acontece, se mantém, qual é o risco dele acontecer? E, por último, ações práticas, né? Direcionamentos, encaminhamentos práticos que são ferramentais de como é que se lida com isso no cotidiano. Porque, em geral, tanto as pesquisas quanto as intervenções tendem a ficar no, bom, esse é o problema, e ele acontece por causa disso, e esses são os indicadores, mas ok, como é que a gente enfrenta esse problema? Então, espero conseguir chegar com os senhores até essas ferramentas, né? E aí, primeira tópico, então, esclarecimentos iniciais, eu gostaria de começar abordando a questão do conceito. Se os senhores forem ler material sobre isso, cada autor vai trazer um conceito diferente, forem ver processos julgados na própria Justiça do Trabalho, vocês vão ver que cada magistrado tem uma compreensão e fundamenta de uma maneira, mas o que é comum, ou praticamente comum a todos esses posicionamentos. A compreensão que assédio moral é uma situação grave, extrema de violência psicológica no trabalho, marcada por um conjunto de comportamentos hostis ou agressivos, de natureza psicológica, e que vão acontecer de maneira repetitiva, continuada e articulada no tempo. Portanto, atos pontuais, por mais intensos, não caracterizariam assédio e, igualmente, situações em que não haja essa gravidade marcada na sua continuidade, não se configurariam assédio. Embora,
Não quer dizer que não mereçam ser tratadas, encaminhadas e olhadas pela instituição, mas não configuram assédio tecnicamente, né? E um outro elemento é que o assédio moral não é só esse conjunto de comportamentos hostis, mas ele ofende a pessoa. Ofende na dignidade, no senso de respeito, então traz essa dimensão de afetar o senso de respeito que a pessoa tem no trabalho. Lembrando que o assédio moral, quando ele fica evidente, é porque várias situações de hostilização já aconteceram. Né? Então, é bastante significativo quando se anuncia que tem algo de assédio acontecendo, precisa olhar. Por conta desta gravidade, quando a gente consegue perceber, ele já, em geral, já está numa situação prolongada e grave. Critérios, já li esses critérios que eu acabei de falar, mas tem mais 4 critérios que, em geral, são colocados no conceito de assédio, mas isso está muito questionável. Um deles é a questão a alteração na saúde. Nem todo mundo que passa por assédio adoece, né? Mas, com frequência, pode acontecer o adoecimento. Tem pessoas que têm rede de apoio social e um processo de resiliência que eles aguentam processos de assédio sem adoecer ou adoecendo num tempo muito diferente do que outras pessoas. E a gente precisa olhar. Nem sempre o assédio moral vai ter alterações na saúde, mas é bem frequente. O que não dá é para dizer, se não tiver alteração na saúde, não é assédio moral. O que configura são os atos hostis continuados, ok? Outro elemento é a intencionalidade. Aprendi com a desembargadora doutora Tereza Gosdal, desembargadora desta casa. Há uns anos atrás, 2009, nós publicamos um livro juntas sobre assédio moral e ela me ensinou isso aqui. Lisa, a intencionalidade é um elemento que não é possível a gente categorizar como obrigatório, porque você não tem como verificar. Em alguns casos ele está mais nítido, em outros não. E esse é um elemento muito comum de ser colocado como um critério diagnóstico para assédio. Inclusive, ao fazer alguns levantamentos de ações, né, na Justiça do Trabalho, tem um caso muito curioso que a gente identificou no grupo de pesquisa, que o magistrado faz toda a argumentação mostrando inadequações na conduta, mas na hora de dar o parecer final, ele fala, tem um fundamento, que não se configura como assédio moral, pois não é percebido a intencionalidade da prática. Né? Isso tem sido bastante questionado e várias outras jurisprudências mostram que não tem adotado esse critério. Mas é importante esclarecer, nem sempre o assédio é intencional. E daqui a pouco eu vou explicar por que nem sempre é. Às vezes é uma maneira de sobrevivência no contexto. E já vou explicar. Dificuldades para se defender. Nem todo mundo que é alvo de hostilização tem dificuldade para se defender. E alguns autores acabam considerando, se conseguir se defender, não é assédio. Então, é um outro critério que eu tenho questionado. E os comportamentos típicos. Para alguns, apenas uma lista de 23, 27 comportamentos é que configurariam assédio moral. Todos os outros, não. Relações humanas não são possíveis de serem mapeadas na sua complexidade. Então, existem comportamentos mais frequentes, mas nem todos estão listados, né? Estão mapeados. Então, o que importa é essa conceituação geral. Estou terminando essa primeira parte, mas ainda quero esclarecer que independe de contrato de trabalho, assédio moral pode acontecer em todos os níveis hierárquicos, em todas as direções, para subordinados superiores, dos superiores contra os subordinados, entre os pares, né, de servidores contra diretores, pode acontecer. Né? Então, o que é importante aqui? Entender que o assédio moral não é uma situação entre uma vítima e um agressor. Essa é uma perspectiva que tem dominado no Brasil a compreensão do assédio moral, mas ela vem sendo contraposta a uma outra visão que entende o assédio como um processo psicossocial, socioestrutural, que envolve, sim, elementos individuais. Mas ele vai muito além disso. Ele envolve questões do contexto histórico, do contexto social, do contexto organizacional, dos grupos de trabalho e também individual. E que, quando acontece o assédio, há um cruzamento de elementos e situações individuais e de todas essas instâncias que, então, se evidenciam nas relações individuais. Ok?
Então, isso é importante a gente perceber. E o fundamento dessas práticas está numa crise de sentido que a gente vive hoje. Duas expressões principais: o assédio moral interpessoal, que é essa figura mais conhecida de uma pessoa contra a outra, ou de uma pessoa contra um pequeno grupo, de um grupo contra uma pessoa, mas que é de ataques, de armadilhas bem direcionadas. É sempre aquele grupo que é hostilizado. No entanto, há uma outra expressão do assédio que se chama assédio organizacional, em que a gente entende que essa é muito mais frequente nos contextos de trabalho hoje, que é o assédio onde a violência vem pela estrutura da organização, pelas estruturas de gestão ou pelos posicionamentos dos gestores ou ainda de grupos, né? E que o objetivo dela não é ofender a pessoa, que não é trazer um prejuízo pessoal, mas é produzir. Estabelecer produtividade, controle ou espaços de poder, reduzir os espaços de poder. Pode ser uma perseguição com fundamento político e ideológico, pode ser uma perseguição com fundamento ou uma gestão, né, por estresse, com uma pressão extrema, uma gestão envolvendo ofensas por violência verbal, ou ainda ameaças, né? Se você não responder o que eu quero, eu te coloco à disposição, né? Que fala. Então, os ataques, nesse caso, não são só individuais, mas são coletivos. Esse é um assédio que a gente tem visto com mais recorrência, também reconhecido na jurisprudência brasileira. Tá? Outros esclarecimentos conceituais para a gente finalizar essa parte. Assédio moral é diferente de assédio sexual. A política aqui que passa a ser vigente, do TRT 9, em janeiro, ela também prevê a tratativa das questões envolvendo assédio sexual. Antes de eu entrar no conceito de assédio sexual, é importante esclarecer que o assédio moral ele tem sido usado de uma maneira banalizada. Tudo pode ser assédio moral hoje. E os senhores, né, da gestão, diretores, talvez já tenham ouvido alguma ameaça ou alguma menção de que, puxa, eu estou controlando o horário dessa pessoa, estou vendo que está chegando sempre atrasada, e ela fala, isso é assédio moral. Né? Falava numa outra oportunidade para gestores, e um deles levantou a mão e falou, olha, a banalização do assédio moral está levando à banalização dos gerentes. Então, tudo virando uns banana, porque não sabem mais o que é gerenciar do que é praticar assédio. E aí, na dúvida, fica quieto, se cala. Né? Principalmente diante de alguns constrangimentos do tipo, você está me assediando. No entanto, é bem importante a gente perceber e deixar claro que é papel gerencial, sim, o acompanhamento, a definição de tarefas, o acompanhamento da produtividade, o controle do horário, o ajuste, né, do funcionamento do setor, da unidade, mas a questão entre isso ser assédio ou não está em como ela é feita. Como é feito esse acompanhamento? Se é fundamentado em medo, em ameaças, em gritos, em maus tratos, a gente vai estar falando, sim, podemos estar falando de uma situação de assédio. Se isso é feito com cuidado, com respeito, é o papel do gestor. É importante o gestor continuar fazendo esse papel. As metas se configuram como assédio moral? Elas em si mesmo não. A grande questão é como essa meta é definida, como essa meta é passada, como ela é cobrada, o que acontece com quem não cumpre a meta. E aí esse como pode também configurar assédio. A grande questão das metas hoje, a problemática delas está que ela não consegue captar o trabalho que de fato é feito. Ela capta apenas indicadores parciais do resultado do trabalho, de uma parte do trabalho. Eu já vou falar isso. Né? E aí a diferença, então, do papel gerencial legítimo, do poder diretivo do empregador para o assédio moral. Vamos entender a diferença com o assédio sexual e a gente já vai passar para uma parte bem mais legal. Prometo. Assédio sexual
São propostas investidas de ordem sexual que sempre envolvem chantagens para a manutenção do lugar da pessoa no emprego ou para não prejuízo na carreira. E ela não desejada e sem correspondência, se for com correspondência com interesse mútuo, não é assédio sexual, ok? Combinado? Realizada de forma insistente, repetitiva e constrangedora no ambiente e no contexto das relações de trabalho. Né? Lembrando que tem esse elemento do constrangimento e da chantagem, que não está escrito aí, mas da chantagem em relação a algum aspecto do trabalho. Precisamos lembrar que assédio sexual e assédio moral podem se configurar no mesmo caso, assim como o organizacional, o interpessoal, eles podem estar todos juntos, mas nesse caso o sexual e o moral podem acontecer quando há uma negativa em ceder às pressões do assédio sexual e então passa a ter uma perseguição do tipo individualizada na forma de assédio moral, de hostilização. Já que você não cedeu aos meus constrangimentos para favorecer de ordem sexual, então a sua vida aqui vai virar um inferno, a sua carreira acabou. Né? Tem essa configuração que pode acontecer próximo. Agora vamos para uma parte que eu gosto muito, que é a compreensão da problemática. A temática do assédio moral me pegou, eu trabalho com ela desde 2003, porque ela permite a gente olhar para as nossas relações, que é uma grande preciosidade da nossa vida. Eu acho que o trabalho é uma desculpa que a vida inventou para a gente encontrar com o outro. Nós somos seres humanos relacionais, de relações, e precisamos um do outro. E o trabalho, mais do que, né, assim como em outras dimensões da vida, mas ele solicita esse outro, para que a gente possa, de fato, ser esse sujeito criador. No trabalho, nós podemos expressar esse sujeito criador, essa natureza que nós temos criativa, de inventividade, de deixar nossa marca pessoal nessa existência. É o trabalho uma dessas grandes dimensões da vida. E, para compreender essa problemática, eu vou explicar todas essas coisas para vocês, mas de pouquinho. Vamos lá. Entender que assédio moral, assim como suicídio, descompensações mentais, drogadição, eles são só a ponta do iceberg. É o que aparece do problema. São os principais, né? Hoje, os problemas de saúde mental respondem pela principal causa de afastamento no trabalho. No serviço público, mas não só. Né? É o que mais se perde dias no trabalho. Em várias instituições públicas, ele também já é o primeiro ou o segundo motivo de afastamento de pessoas, não só de dias perdidos. Só que ela é a ponta do iceberg. O que o aspecto que importa destacar aqui é o que sustenta esses adoecimentos. O que faz com que esses adoecimentos estejam aparecendo de maneira tão intensa nesse momento histórico. E aí nós vamos olhar para as relações de uma maneira mais ampla. Lembra que eu falava? A perspectiva não é só do assédio em relação ao indivíduo, mas a toda essa sociedade. E aí voltamos para a literatura, da filosofia, da sociologia, da psicologia, e nós vamos encontrar o quê? A descrição de que somos sujeitos hoje, caracterizados como homo-deus. Existe um historiador chamado Yuval Harari, eu não sei quantos dos senhores já puderam se aproximar dessa literatura. Ele é um historiador israelense, tem um livro chamado exatamente Homo-Deus, e fala da história do futuro. E ele localiza, então, essa sociedade como a sociedade dos seres humanos que não se reconhecem mais quem são e que pensam ser mais do que são. E estão buscando elasticizar as suas capacidades, as suas potencialidades para se tornar um pouco mais divino. Né? E neste um pouco mais divino, desrespeitam os seus limites de saúde, declaram a sua independência de tudo e de todos e levam sobre as suas costas o peso de serem os seus próprios deuses. De responder por um sentido de vida, de responder por um sentido de existência, de dar parâmetros para tudo na sua vida e de tentar controlar tudo o que lhe passa. Só que isso é demais. Esse peso de levar e ser o limite de todas as coisas, a referência de todas as coisas,
está custando demais para a sociedade, para a existência humana, né? E um dos preços é a solidão. Se paga com solidão, com individualismo. Se paga ao abrir mão de todos os referenciais que estariam disponíveis, principalmente institucionais, do tipo religião, Estado, família, escola. Essas coisas vão se desmontando enquanto instituições de referência. E o que é a grande questão hoje? O sujeito com o direito de se autoexpressar, da sua autoexpressão. Ele pode ser quem ele quiser, no momento em que ele quiser. O que vale é essa possibilidade de uma autenticidade. Existe um filósofo que se chama Charles Taylor, e que eu recomendo a leitura do livro dele, um livrinho fininho, muito fácil de ler, mas extremamente impactante. E ele tem esse livro se chama A Ética da Autenticidade. Ética da Autenticidade, que ele vai mostrar como que essa possibilidade de autoexpressão tem sido cultuada na nossa sociedade. E que tudo que a pessoa faz, desde que justificada no seu próprio referencial, então isso basta para trazer uma ilusão de sentido. Só que é esvaziado. Esse sujeito que vai buscar esse referencial nele mesmo, quando ele olha para si, o que ele encontra? Ele não encontra nada. Porque a identidade e os seres que somos dependem muito do outro. E como eu abro mão de todas essas referências, eu já não sei quem eu sou. E quando eu busco isso em mim mesmo, também não sei quem eu sou, porque eu não tenho nada de referência para me constituir. Então, é uma contradição. Esse ser independente, ao mesmo tempo, depende muito do reconhecimento do outro. E depende tanto desse reconhecimento do outro que ele vai buscar esse olhar. Ele vai buscar esse olhar, mas num movimento ilusório de independência. Eu preciso do olhar do outro, mas eu não preciso tanto assim. Então, eu também não me permito me aprofundar muito na relação com o outro, né? Há um sociólogo sul-coreano, professor em Berlim, que se chama Han, daqui a pouco vai aparecer a fotinho dele aí. Ele tem um livro A Sociedade do Desempenho, e ele vai falar, as pessoas estão vivendo na instantaneidade, com a ênfase na aparência, naquilo que aparece da sua existência, e na superação de si mesmo e do outro. Isso que importa hoje. Só que essa sociedade também é mapeada por um outro sociólogo francês, Eugène Henriquet, que vai chamar da sociedade do reino do dinheiro. Uma sociedade não que só o único valor seja o financeiro, mas que a lógica e a organização dessa sociedade está fundamentada em princípios, os mesmos princípios que regem a ordem financeira e econômica. Da descartabilidade, da superação, da instantaneidade e da agilidade, né? E aí percebam como esses mapeamentos do cotidiano de hoje, do cotidiano, nos deixam frágeis, vulneráveis. Porque esse sujeito precisa levar sobre os seus ombros essa carga de ser o único responsável por tudo que lhe acontece. Quando o fracasso aparece, que os senhores imaginam que esse sujeito faz? Ele se esconde. Porque ele é o responsável por tudo que ele escolheu. Ele é responsável por quem ele é. E se o fracasso lhe acometeu, é porque ele não soube escolher. Então, a vergonha recai sobre o sujeito. Né? E o que evidencia ainda mais a solidão. Esse homo-deus se constitui assim por uma crise. A crise na relação com o outro, que refere a uma crise à relação consigo mesmo. Que outro é esse, né? São duas crises de sentido de dois outros muito importantes, de duas dimensões muito importantes na vida, a crise de sentido na vida em geral e a crise de sentido no trabalho. Eu vou destacar essas duas dimensões. A crise de sentido na vida, há uma psicóloga da FGV de São Paulo, professora Maria Esther de Freitas, que lá na década de 80 ainda, final da década de 80, começo da década de 90, escreveu um texto
maravilhoso, que ela fala dessa crise nas relações. E ela localiza em 3 dimensões. Hoje temos uma crise em sociedade centrada nas relações com a transcendência, com a família e com o coletivo. Essa crise com a transcendência, ela localiza não só na dimensão institucional religiosa, nem só religiosa, de práticas religiosas, descoladas de instituições, mas localiza também na questão de espiritualidade e de utopias. Espiritualidade e utopias que poderiam nos falar sobre sentido de vida, que poderiam justificar por que vale a pena seguir vivendo ou pelo que valeria a pena morrer. Pelo que você morreria, né? E quando essa pergunta aparece, ela também vem junto. Se eu descubro pelo que eu morreria, talvez eu descubra o sentido do que vale a pena eu viver. E aí, nesse direcionamento, algumas pessoas falam, eu acho que eu morreria pelos meus filhos. Você morreria por eles? E você viveria por eles? Porque muitas vezes, né? Eu morreria por eles, mas não há vida para compartilhar. Exatamente com aquilo que você disse que morreria. Talvez não esteja compartilhando a vida com essas pessoas. Né? Então, a transcendência, a crise com a transcendência também traz um elemento muito forte hoje deste Homo Deus, que é a negação da morte. A morte é o lugar mais democrático que existe. Né? E é sempre uma surpresa. Ninguém sabe como, quando, nem porquê, mas ela está aí. E é o lugar onde evidencia esse limite humano. E que nos fala, isso que a gente está vivendo aqui, gente, quer saber? Somos todos provisórios. Somos todos passageiros. E importa o que você faz entre esse começo e o fim, que ninguém sabe quando é. Né? Nos misturamos com as instituições que têm essa aparência de permanência. O TRT vai existir para sempre. A Universidade Federal vai existir para sempre. A cidade de Curitiba. E a gente vai se misturando com essas coisas. Né? E vamos achando que, de fato, nós também. Né? E aí a superação é incrível. Porque eu quero sempre mais, porque eu acho que sempre vai existir mais. E essa crise com a transcendência nos esquece de viver na imanência. Com os 2 pés nessa realidade. E olhar para ela, sabendo que nós vamos ter angústias, que nós somos só seres humanos. Por que esse olhar para a transcendência é tão importante? Tem um filósofo de 1843, que eu estou agora descobrindo ele e estou apaixonada por ele, Kierkegaard. E ele fundamentou muitas teorias, estudos do Nietzsche, estudos da fenomenologia. E agora estão redescobrindo ele no Brasil e eu estou junto nessa, começando uma curiosa só. Mas é muito legal que ele fala que, ao se jogar nessa compreensão e ao olhar para essa transcendência, seja de utopia, seja de religiosidade e espiritualidade, o homem se reconhece apenas como homem e não como esse Homo Deus. E aí ele consegue, com os 2 pés na realidade, falar, ok, sou só homem. Ok, tenho angústia. Ok, vou ter problemas. Como é que eu vou viver a vida com esses problemas? E aí dá a possibilidade, de fato, do sujeito ser autônomo. É contrário àquela ética de autenticidade, que eu tenho que, a todo tempo, achar minha autoexpressão, e isso é tudo na minha vida. Né? E aí vocês vejam o que fundamenta isso. Discurso do direito de ser feliz. Não evidencia isso, gente. Você tem direito de ser feliz. Você precisa ser feliz no teu trabalho. E o grande fim da sua existência e da existência de todas as coisas é que você seja feliz aqui no seu umbigo. Então, a família serve para quê? Vocês viram o que está acontecendo? A família, direito da afetividade, acho que é isso. A família tem o propósito de lhe fazer feliz. E você tem a obrigação de permanecer nesse vínculo enquanto está feliz. Enquanto estiver feliz. Se você não estiver, você está desobrigada desse vínculo. E aí há todos esses indicadores e dessa fragilidade da família. Né? Tem várias discussões se é certo, se é errado, se é permitido. Não é esse o mérito. É só entender, é completamente coerente com o que a gente vive, essa noção de que essa família precisa me satisfazer. Né?
E aí, gente, eu tô casada há 20 anos. Tem dias que eu tenho vontade de matar meu marido. E que a ogra lá de casa aparece em vocês. Não, só lá em casa aparece uma ogra assim. Não é? Mas assim, a escolha é, qual problema eu vou enfrentar? Com esse marido ou com o outro que vem depois? Entendeu? As relações são complicadas. Relações humanas são complicadas. E sabe qual é o problema? As pessoas estão em todas as partes. E a gente tem que falar com elas todos os dias. O meu pequeno esses dias falou, mamãe, por que a gente tem que conversar com as pessoas todos os dias? Eu acho que eu tenho um provável filósofo em casa. Umas perguntas assim que eu... Vai perguntar para o seu pai? Né? Papai é inteligente, pergunta para ele. Gente, olha o que a gente está vivendo. Né? Então, a importância de saber que somos humanos. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Você vai ter problema na sua vida. Você vai ter problema no seu trabalho. E quer saber? Não tem nada de errado com isso. Você não é um fracassado. Você não é incompetente. Você não deixa de ter valor porque você tem problemas. E se alguém aqui não tiver problemas, por favor, não levante a mão. Porque você está com sérios problemas. Muito maiores do que os problemas que nós, humanos, temos. Né? É parte da vida. A vida nos escapa. A existência, o que é de existência, nos escapa. Porque nós não somos Deus. Nós só somos seres humanos, falhos. E aí o problema de a gente achar que é um pouco Deus é que eu começo a esperar de mim e do outro elementos que que não são humanos. Amor perfeito só tem a flor e da divindade, né, minha gente? Não é? E a gente quer ser perfeito e quer que o outro seja perfeito. E aí, Leandro Carnal, um historiador famoso no Brasil, que antes de ser famoso, ele escreveu um livro, Pecar e Perdoar. Ele é historiador das religiões e ele fala o seguinte, que em todas, embora ateu, bem engraçado, em todas as religiões têm princípio, as principais religiões têm como o princípio básico de pecar e perdoar. Algumas chamam diferente, enfim, mas esse princípio está lá reconhecido. Que todos somos humanos, que todos erramos e que todos precisamos, de alguma forma, estabelecer essa possibilidade de perdoar a si mesmo e ao outro. E aí ele fala, gente, nós estamos perdendo isso enquanto sociedade, enquanto humanidade, e o preço disso é muito alto. E um desses preços é a solidão, é o afastamento, é a coisificação do outro e de si mesmo. Porque eu espero de mim mais do que eu tenho para oferecer. E quando o fracasso vem, eu não encontro o outro mais para me ajudar. Então, aí está a identidade líquida, fragmentada e muito facilmente capturada, passível de se envolver em situações de assédio moral e outras, né, descompensações, enfim. Mas essa crise de sentido na vida tem um lugar onde tudo vai se resolver. Se animem. E esse lugar é o trabalho. Uhul! Gente, não é verdade? Olha a comemoração de vocês. Uhul! Meu filho ama quando eu falo uhul. Ô, mamãe, você gostou mesmo? Gente, é o trabalho. No trabalho, tudo vai acontecer. No trabalho, você vai ser reconhecido. O seu eu criador vai ter expressão completa. Você vai achar soluções para todos os problemas que lhe apresentarem. E, enfim, o seu grande herói da autoexpressão que você tanto busca será reconhecido. Você vai ter reconhecimento. Você vai ter carreira, você vai ter sucesso, e junto com isso vem dinheiro, e vem status social, e vem reconhecimento, e você vai estar com uma galera muito da hora acho que nem fala mais. Enfim, muito, muito surreal. Bacana, uhul, né? Gente, é isso, trabalho é o grande lugar. Vai conversar com os jovens, conversa com os filhos. É isso que eles acreditam. Eu trabalho projeto de vida e de carreira na universidade.
O nível de angústia dessas criaturas dá dó. Dá vontade de pegar no colo e falar, calma, você só tem 20 anos, tudo vai dar certo. Só que tem que, mesmo quando tiver coisa errada, Deus, tudo certo, a vida é isso mesmo. Né? A angústia não vai embora, se acostuma com ela. Que isso é viver. E aí, gente, as pessoas vão e concentram no trabalho algo que desejam do trabalho, esperam do trabalho, algo que o trabalho não pode dar. Todo aquele olhar, todo aquele reconhecimento, todo aquele sentido das outras dimensões da vida, desde a transcendência do coletivo e da família, vão se perdendo. Esqueci de falar do coletivo, eu me empolgo. Né? Aí, coletivo, como é que são os coletivos hoje? Eu me associei ao coletivo à medida que esse coletivo responde aos meus interesses individuais. Sejam coletivos institucionais, de bairro, de clube, o clube perdeu, já não sou mais esse clube. Porque o que eu quero é uma identidade de campeão. O time perdeu, eu não sou mais esse time, eu mudo de time. E assim vai. Né? Eu só me mobilizo com a violência contra as mulheres se eu tenho, de alguma maneira, algum interesse pessoal. Ou alguém perto sofreu isso, ou é um tópico de pesquisa, senão não me trata. Não é um assunto que fala. Não tenho interesse. Que coletivo é esse? Do que a gente está falando? É um coletivo muito frágil. O coletivo do trabalho eu já vou falar. E a família vem hoje como uma instância, que é a instância que também está em crise, ainda estou aqui, que também está em crise, que é a instância que, infelizmente, está sendo deslocada como lugar, o grande lugar da produção de sujeitos empregáveis. Qual é o sucesso da sua família? Encontra alguém que faz um tempo que você não vê? E o seu filho? Formou em engenharia. Virou direito, formou em direito, está trabalhando lá no TRT 9, no TRT 10. Uau! Qual é o medidor, o indicador de sucesso das famílias? Sujeito bem empregável, que ganha dinheiro, que tem sucesso, que tem símbolos de consumo, né? Que aparece bem no Facebook. Gente, o que está virando as famílias? Aí tem um sociólogo, que eu fui ler por causa das pesquisas e ganhei uns recados como mãe. Né? Eu sou mãe da Gabriela, de 9 anos, e do Davi, de 7. E aí, esse sociólogo, Sérgio Sinai, tem um livro que se chama Sociedade dos Filhos Órfãos. E ele vai falar, nós não estamos falando de crianças que não têm pai e mãe. Nós estamos falando de criança que tem pai e mãe, que moram na mesma casa, só que não tem interação. Elas estão sendo adotadas pela tecnologia. Se o pai e mãe não têm olhar para elas, o Momo tem, que é a mais nova febre, né, de um monstrinho bem feinho, que vai fazendo os testes e os desafios que colocam as crianças, inclusive, em risco de vida. Eu não sei se vocês viram, nessa semana, Secretaria de Estado da Educação está toda mobilizada numa escola aqui em Santa Felicidade, uma escola estadual, crianças de 4ª, 5ª e 6ª série se automutilando com apontador. Apontador de lápis. Aqui em Curitiba, em Santa Felicidade. Tá? Isso vai sinalizando também esse olhar, né? Quando o pai e mãe não têm olhar para dentro, para a relação com os filhos, alguém vai ter. O traficante, as pessoas envolvidas com violência, os jogos eletrônicos, que vão tendo desafio. E essa criança também vai querer ter algum valor, nem que seja lá no jogo. Né? E aí o Sérgio Sinai fala o seguinte, vejam, quando os pais ou têm essa ausência, ou eles se tornam amigões do filho. Quem manda em casa? O filho. Tudo é conforme o filho quer. Os programas são decididos assim. As coisas que são compradas, o carro. Porque o fulaninho gosta daquele carro, vamos comprar aquele carro. Né? Isso não é realidade para todos. O que eu estou falando é que há um direcionamento nesse caminho. Se nada for feito, é por aí que a gente vai. Mas essa crise na relação com os filhos, ela se estabelece porque, ao virar o melhor amigo do seu filho perde pai e mãe.
E aí essas famílias ficam com a orfandade de pai e mãe. E aí não é por acaso que a criança fica muito insegura. Se ela tem que escolher tudo, ela não tem maturidade para escolher tudo. Nem a roupa. Eu mando cedinho meus filhos na escola e quando eu vou buscar, eles estão cheios de casaco. Você não está com calor? Estou, mamãe, morrendo de calor. Tira a blusa. Eles não sabem nem escolher a hora de pôr, tirar a blusa. Quem dirá escolher sobre a vida? Que escola você quer estudar? O que você quer comer? Qual é o brinquedo? Tem coisas que dá para escolher. Põe 3 roupas. Quais dessas você prefere? Vai crescendo. Agora está calor, nós vamos brincar lá fora, no parque. Roupa de parque. Vai lá escolher. Né? Não vai sair com o vestido da festa. Com 9 anos. Não com 2, não com 3. Ela vai pôr o vestido de festa com 3. Né? Ela não tem responsabilidade por isso. Então, dá a medida, porque isso dá segurança. Rotina da segurança, acompanhamento da segurança, lugar de escolha acompanhado da segurança. Enfim, eu vou me prolongando, porque esse é um tema que eu gosto muito. Mas a família, então, fica relegada a ser esse lugar de constituição de sujeitos do trabalho e os pais de serem aqueles que fornecem o ambiente do consumo para que essa criança tenha visibilidade neste meio de consumo e possa aparecer bem bonitinha lá nas TICs, Tecnologias, Informação e Comunicação. Muitas vezes nós, adultos, estamos envolvidos com isso. E a criança brasileira é uma das que mais tem tempo de tela. Em média, 10 horas por dia. Quando elas não estão só a televisão 5, tá? Quando elas não estão em escola, elas estão em tela. Quem está educando a nossa próxima geração? Muito bem, e aí vem o trabalho. Essa é a parte legal. Vejam só, o trabalho vai resolver todas essas coisas. Então, crise de sentido no trabalho. Não, peraí, não ia resolver tudo? Pois é, gente. Acontece que a vida real no trabalho também não está fácil. E os senhores podem me dizer muito bem isso. E olha que quando a gente olha os ambientes da universidade, do TRT, de outros serviços públicos, ainda são lugares que, pera lá, tem muita coisa boa, se você vai comparar. Né? 3 relações importantes: pares, hierarquia e clientes. Para quem você trabalha? Como é que está a relação com os clientes? A gente vê processo, muitas vezes. Eu vejo nota na universidade, avaliação, prova. E cadê aquela pessoa com quem? Que é a finalidade última do meu trabalho. Cadê aquela pessoa? Muitas vezes a gente se perde nesse processo, nos sistemas, nos procedimentos, nas metas. A gente se perde. E a gente perde a pessoa e se perde um pouco junto, toda vez que perde essa pessoa. A hierarquia, muitas vezes, vem como esse lugar de cobrança. Sendo que vocês, os senhores, como diretores, têm a possibilidade de ser o lugar do outro, o olhar do outro, que vai dar sentido ao trabalho daquela pessoa que está com você. Ouvia um gestor falando de alguém que não quer trabalhar, que é um problema dentro do trabalho. Como você faz com essa pessoa? As pessoas querem tanto essa visibilidade que, por vezes, elas começam a aprontar para ser a vítima profissional ou incompetente profissional, porque aí eles ganham visibilidade. Você já percebeu quantas reuniões você faz com o trabalhador, com o empregado problema? Com o servidor problema? E com aquele que é excelente? Toma meta, mais meta, dá meta, toma meta, mais um pouco e dá resultado, e outro, próximo resultado. Agora, o quanto para aquele que é problema, você acaba olhando, o que está acontecendo? Mas, de novo, mas o que nós vamos fazer agora? Né? E chega uma hora que você não sabe mais o que fazer. E, às vezes, o assédio moral é um recurso. Tem uma pesquisa da USP, feita, na época que eu terminei o doutorado, tinha um outro colega fazendo também a pesquisa dele lá. E aí ele identificou que assédio moral, às vezes, é estratégia de gestão, quando o gestor não sabe mais o que fazer, ele acaba usando, mesmo sem querer, mesmo sem intencionalidade, o assédio moral, porque ele já tentou de tudo. Né? E ele está sozinho na busca dessa solução. É isso que essa política vem tentar diminuir esse dano. É estar junto na busca dessa solução, é dar apoio diante desses conflitos. Por que o gestor tem que saber como lidar com um cara que está chegando drogado no trabalho, que está chegando com alcoolismo, que acabou de ter um diagnóstico grave de saúde? Ué, vocês não tiveram escola para isso? Não.
Não, não tivemos. Às vezes nem o psicólogo sabe como lidar com isso. Como é que vão querer cobrar dos diretores, do gestor? Nós precisamos estar junto, não tem solução pronta, tem solução junto, em conjunto para isso. Tem saídas e alternativas em conjunto. Então, as relações no trabalho também passam por crises. Crises permeadas pela forma de organização, que eu já vou falar, mas muito por uma ideologia que domina, que é a ideologia da excelência, da superação de si e do outro, que coloca a competição como padrão relacional básico. Gente, um passinho para o assédio, né? Um passinho para o assédio. É o outro lado da moeda disso. E aí esse trabalho que vem como o lugar, ele vai ser encontrado como um lugar possível de realização, da promessa de realização, de felicidade, e as pessoas vão entregando num pré-pagamento os seus vínculos, sua saúde, sua família, porque um dia vai chegar. Agora eu sou estagiário, fui efetivado, uau, mas vamos mais que tem mais, vamos mais que tem mais. Agora eu já sou diretor, vamos mais que tem mais pela frente. Eu podia ser diretor lá da 10ª, lá da 9ª, lá da capital. Lá, né? Onde é que acaba? Uhul, né? Onde é que acaba isso? Ah, mas eu podia ganhar mais uma gratificação, mais uma função. Quanto seria bom para você? A gente não faz esse planejamento. A gente não sabe onde quer chegar e aí nunca está bom. O lugar que se está nunca está bom. O problema dessa sociedade, do direito de ser feliz junto com a ideologia da excelência, é que a gente perde a capacidade de ter contentamento, de ter satisfação, de valorizar o que tem ali, naquele momento, de bom, de vida, de belo. Porque a gente está de olho sempre na grama do vizinho, sempre no próximo passo, na próxima conquista, no eu posso mais, bem como Deus. Né? E aí nos fragiliza, é a insatisfação que domina. Pô, é uma sociedade do direito de ser feliz, mas as pessoas estão cada vez mais tristes, mais deprimidas, cometendo mais suicídios. Que contradição é essa? Tão independentes, mas tão carentes desse olhar do outro. Como é que está no trabalho? Gestão por excelência, dentro do serviço público, ela foi estabelecida ali por volta da década de 90, com a nova gestão pública, que usa o modelo da produção de coisas da indústria para os serviços. E aí é claro que a gente perde o outro cliente, o outro da educação, o outro da saúde, o outro do processo da justiça. A gente não trabalha com prova, nem com medicamento ou procedimentos médicos e nem com procedimentos jurídicos. Nós trabalhamos com pessoas. Só que nós somos cobrados por procedimentos. E aí, além disso, interferências políticas e ideológicas, enquanto na empresa pública, privada, se joga fora um grande profissional que fez uma mudança importante, um projeto inovador, mas fica com o projeto dele. Na pública, a cada mudança de gestão, se joga tudo fora, por melhor que seja o projeto, porque não é da mesma gestão. Não é do mesmo grupo político. E a gente vai reinventando. Então, é uma contradição do longo prazo com a reinvenção institucional a cada passo que fragiliza muito. Os laços não são de confiança, porque hoje quem é meu supervisor, amanhã vai ser meu colega. E eu, supervisor, eu não vou cobrar do outro, porque isso vai se reverter. Então, eu vou no cálculo do risco servidor. Tem regras ambíguas ou não tem regras? E eu não vou me arriscar, porque eu preciso salvar o meu. Eu preciso garantir que eu não terei problemas. A própria estrutura vai colocando as pessoas individualizadas, junto com toda a estrutura social. Né? Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Eu preciso estar muito alinhada com os meus amigos. Isso, voz de servidores, tá? De servidores públicos falando. Visto uma capa de invisibilidade, prefiro ficar na solidão mesmo. É um lugar um pouco mais seguro do que eu me arriscar, me jogar em laços que eu não sei se eu tenho confiança. Que não se estabelece confiança, porque eles mudam à medida que mudam as hierarquias, as funções gratificadas e as políticas institucionais. Temos sobrecarga de trabalho, sim,
diferentes contratos de trabalho, que paira uma injustiça organizacional muito forte, né, na vivência. Eu não sei o quanto aqui também é na universidade. No HC, por exemplo, tem 5 contratos de trabalho. Pessoas com 5 contratos diferentes, salários diferentes, com a mesma tarefa, com benefícios diferentes, com cobranças diferentes, né, no mesmo setor, fazendo a mesma tarefa. Burocracias excessivas, claro que o procedimento é importante, que os protocolos são importantes, mas tem alguns que travam. Tem alguns que são contraditórios. E você, né, às vezes na universidade eu prefiro fazer 5 pesquisas do que registrar 1 ou 2. Porque o trabalho que eu vou ter para registrar me rouba o tempo de fazer a pesquisa, de escrever, enfim. Restrições orçamentárias e crise de confiança, que isso, né, é um momento muito presente. Tudo isso vai solicitando esse individualismo, vai solicitando uma coisificação e um descolamento do outro e de si mesmo. Deixa eu só ver se... Como é que a gente vivencia diante disso? Medo da incompetência. Eu tenho medo de não estar à altura do que é solicitado. Eu tenho medo de não alcançar as exigências e de parecer que eu não sou esse amo Deus, que afinal no trabalho eu vou conseguir ser. Né? Tenho medo, me sinto pressionado a trabalhar mal. Eu sei que eu poderia fazer um projeto melhor, mas limites externos, limites de hierarquia, limites de tempo, de orçamento, me impedem de chegar a isso. Vivencio um sofrimento ético, abro mão dos meus valores, do que ainda resta, da minha autoexpressão, para tentar responder a isso. Vivencio também uma falta de esperança de ser reconhecido. Não é não tenho reconhecimento, eu não tenho nem esperança de ser reconhecido. Não importa o que eu faça, eu não vou conseguir ter visibilidade aqui. E tudo isso traz sofrimento. Eu já vou sair do sofrimento, tá bom? Nós já vamos para as soluções práticas. Está sofrimento demais isso aqui. Vamos lá. Expliquei tudo isso aqui, ó, gente. E aí o assédio moral ficou pequenininho mesmo. Porque a problemática é grande, é complexa. E eu preciso ter lealdade com vocês para falar, escute, não é um problema individual. Não é um problema de uma vítima e um agressor. Nós estamos falando de um problema nas relações dos seres humanos, que vai ter a sua evidência também no trabalho, que vai ter o seu agravamento pela forma como o trabalho está organizado hoje. E para reverter isso, né? Olha o que o Han fala, esse que é o filósofo sul-coreano. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, não é questão de obedecer mais, mas sujeitos de desempenho e produção. E olha que dura essa última frase. São empresários de si mesmos. Internalizamos todos esses ideais e nós somos os empresários de si mesmo. Quem mais se cobra é o próprio sujeito hoje. Ou ele se cobra, ou ele vai para a apatia e desistência e fala, eu não vou dar conta disso mesmo, eu vou me encostar nessa instituição e esperar o tempo passar. E perder a vida nela, né? Alguns dão a vida por ela, outros perdem a vida nela. Ficam lá esperando o tempo passar. Todas essas contradições, tanto sociais como do trabalho que eu já falei, elas vão mobilizar adoecimento. Só que antes do adoecimento há uma proteção. O Dejur que trata essa teoria. A proteção são defesas. A primeira defesa, olha que curioso, reclamação. Eu reclamo. Reclamo da vida, reclamo da família, reclamo do governo, reclamo do chefe, reclamo do colega, reclamo da tarefa, do sistema. Porque a reclamação, eu coloco toda a culpa no outro e eu não tenho nada para fazer. Eu fico na folga, só reclamando. Não sem sofrimento, mas só reclamando. A outra defesa é a autoaceleração. Eu faço mais, cada vez mais, para tentar dar conta de ser esse homo Deus. Só que eu não dou conta, eu tenho que fazer mais. E aí o Dejur também tem um livro que ele vai falar o seguinte, o problema da autoaceleração é que a autoaceleração faz com que o sujeito desligue das suas emoções, dos seus afetos. Ele leva um embotamento afetivo. E aí, quando essa pessoa sai do trabalho, você acha que muda isso? Ela vai para casa, para sua economia,
afetiva, amorosa, e ela continua desconectada das suas emoções. E isso tem um impacto na vida para além do trabalho muito importante. Mas é uma defesa para a gente poder aguentar essa realidade do cotidiano no trabalho, da superação, das avaliações por metas sempre de resultados, não daquilo que de fato faz, não considera a qualidade do trabalho, não considera o para quem nem o como e fica só na quantificação. O individualismo, defesa da cegueira, da surdez e do silêncio. Eu não vi nada, eu não sei de nada, eu também não falo nada. Diante do sofrimento, do fracasso, da dificuldade, estamos todos na solidão, uma solidão acompanhada. Cada um que se vire, né? E isso é muito triste, né? Porque somos seres relacionais. Superficialização das relações, das soluções, da criação. Cadê aquele homo Deus que ia expressar tudo que ele era no trabalho? Não tem espaço. Eu preciso produzir, eu preciso ser rápido. Então, eu superficializo. Vamos achar soluções superficiais. E eu passo a não deixar mais a minha digital, a minha marca única, a tarefa da minha existência. Como diz Kierkegaard. Eu passo a não conseguir mais deixar. E isso leva a esse sofrimento ético. Eu abro mão do que eu sou para conseguir cumprir aquilo. A negação dessa realidade, não. O negócio é mesmo sucesso, o negócio mesmo é superação, é chegar no alto da hierarquia e é o trabalho que vai me fazer feliz. Então, nega-se tudo isso, racionaliza, mas nesse momento a gente precisa ter esse tipo de gestão, então vamos com ela, e leva à normopatia, a doença da normalidade, de olhar para tudo isso e achar que é normal. E esse é o melhor lugar, porque nada muda. Se a gente olha para tudo isso e fala, é normal, normal e tem que ser assim. Culpabilização diante do fracasso. Diante disso, quem é o culpado quando as coisas acontecem? É sempre o sujeito. Estão entendendo por que tem aquela perspectiva vítima e agressor do assédio moral? Que é muito mais fácil de tratar? Porque eu coloco toda a responsabilidade disso tudo num único sujeito, ou em dois, né? Na vítima e no agressor. Pronto. Institucionalmente, muito mais fácil de resolver. Uma palestrinha para os diretores, uma palestrinha para servidores, uma palestrinha para magistrados e está tudo resolvido. Pune quem insistir na prática e acabou. Mas o problema é muito mais complexo. E aí isso vai voltar para outro tipo de solução que eu quero trabalhar com vocês. Só deixa eu esclarecer uma coisa aqui ainda. Aquelas patologias lá, Ler-Dort, síndrome do burnout, descompensações mentais, assédio moral e suicídio e várias outras, elas são respostas de quando as defesas são cronificadas. A defesa é para ser temporária. Eu autoacelero para aguentar aquele momento que está inadequado. Só que eu autoacelero sempre, 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 sempre. O que vai acontecer? Esgotamento mental, síndrome do burnout. E o esgotamento físico, Ler-Dort. Percebem? Oi? Vamos para a solução. Gente, patologias, vamos lá, já chego lá. Ficou grande demais isso aí, né? Gente, deixa eu só trazer mais um alerta. Patologias de adaptação, gente. Olha aqui, mais um probleminha só. Já vou para a solução. Patologias de adaptação. É uma estratégia para pegar a atenção da plateia. Hã? Bom, obrigada, isso é ótimo. Gente, olha só, patologias de adaptação. Aí, como é que a gente vai lidar isso? Conforto psicológico. Vamos tomar uma tacinha de vinho quando chega, vamos fumar um aqui só para dar um barato para eu esquecer dessa vida, vamos fazer esportes de aventura, ou vamos pegar um projeto muito irado, porque daí eu vou ser homo Deus mesmo, e aí vamos tomar um psicotrópico aqui, eu vou lá no psiquiatra, peço um remédio para aumentar a minha resistência e para aumentar a minha memória, e aí eu vou conseguir ser homo Deus, né? E aí, gente, só que esse conforto psicológico vai virar adoecimento, porque ele começa ali só para dar um barato, daqui a pouco está dando drogadição. Começa a comer só porque, esse é o meu lugar, então eu vou comer. Daqui a pouco, obesidade mórbida. E assim vai, percebem? Então, a gente ri para não chorar, não é? E olha que triste, suicídio no trabalho. Essa não é a solução, por favor, ok?
Não é a solução. Ó, aumentando o suicídio no trabalho, nos servidores públicos. Só no último ano eu fui chamada em 2 instituições públicas para atender pós-suicídio. É muito sério. Então, vamos lá. Assédio moral é, acima de tudo, patologia da solidão. Eu perco o outro, por isso tem assédio moral. E eu me perco. Em busca do outro, nos perdemos e não encontramos ninguém, porque eu olho para mim, eu também não me encontro. Aqui as soluções. A culpa é de quem? Vamos achar culpado? Não. Nós temos que achar responsáveis e as escolhas. Qual é a escolha? A escolha de quem? Responsabilidade compartilhada. Todos. História, sociedade, organização, grupo, eu também. Agora, a escolha também é minha, também é institucional. E vocês estão num privilégio de estar numa organização que está dando passos importantes, ousados, arriscados, para tentar construir um chão, uma ponte para as pessoas andarem, diminuir os muros entre as pessoas e começar a estabelecer pontes para esses encontros. Então, aproveitem desse momento, se arrisquem para construir essas pontes. Vamos para os encaminhamentos práticos. É preciso saber que o mundo é sem esperança, ou seja, nós não vamos ter todos os problemas resolvidos. Mas é preciso decidir mudá-los no que cabe, no espaço de ação que lhe cabe, como ser humano e não como Deus. Frase do Henrique. O vínculo social não se constituirá, a não ser que queiramos constituí-lo. Escolha, escolha. De quem? Se esse desejo não for compartilhado. Essa política que está sendo entregue a vocês, que vai ser aplicada em 190 dias, 180 dias, ela não é um desejo individual, é um desejo compartilhado que gerou ações, comprometimentos. Esse desejo precisa ser compartilhado por um grande número de pessoas. O voluntarismo, levantar a mão e falar, eu vou transformar o TRT, eu vou transformar o mundo, nunca mais o assédio moral vai acontecer, não é suficiente. Mas, sem ele, sem dizer, eu contribuo, eu vou colaborar, eu vou fazer a minha parte, nada pode acontecer, gente. Naturalmente, sem ele, nada é possível fazer. A revolução, as transformações não podem ser feitas em um dia, porque esse panorama não foi construído em um dia. Mas se faz todos os dias nas relações cotidianas, no todo dia, na escolha diária, de como eu vou lidar com aquele que é o trabalhador problema. E eu vou falar como é que você lida. Marque agenda com ele. Como assim? Semana que vem a gente pode conversar de novo? Não espera ele trazer problema. Como é que está? A gente combinou que você ia fazer esse trabalho, você estava com dificuldade nisso. Você conseguiu? Marque a agenda que você vai economizar tempo. Como assim? Eu vou gastar meia hora por semana com o cara? Vai. Porque você não vai gastar 2, 3, 4 refazendo o trabalho que ele não fez. Resolvendo a confusão que ele fez. E dica, vale para a família também. Homens, marca na agenda com a mulher. Você vai ver que doce. Ah, mas é só daqui a um mês. Mas vai ver que doce. Diga, você só teu. Não é, mulheres? Faz uma massaginha nos pés. Gente, se a gente não investir nas relações de trabalho ou da vida, elas não se sustentam. Não tem como. Marque na agenda com o filho. Tempo especial, faça em casa. Filho, a mamãe tem 15 minutos com você para fazer o que você quiser. Gente, às vezes tem que desenrolar barbante. Ai, meu Deus. Tem que ir para a cozinha fazer tapioca. E é tão divertido, a gente suja tudo, mas não tem problema. Porque é onde eu aceito eles exatamente como eles são, nas loucurinhas deles. A relação afetiva precisa disso. A relação no trabalho precisa disso. Se eu não sou visto pelo bem que eu faço, porque eu trabalho muito bem, porque eu cumpro o método, entrego, eu passo a não entregar mais. E eu começo a ser visto, porque eu apronto. O trabalhador problema ganha muito colo dentro da instituição. Muito. Então, talvez, se a gente localizar esse olhar, diminua o colo, diminua a demanda e os problemas. Enfrentamento. Conhecer e considerar as condições da realidade. Olhe, tenha ousadia de olhar quais são os problemas no lugar que você trabalha. Tenha ousadia de olhar para isso. Reconhecendo o seu limite, o limite do outro, o problema real,
Porque é no reconhecimento que você vai encontrar o que tem de vida ali, o que tem de bom, o que tem de belo e o que tem possibilidade de construir como homem, não como Deus. Não como Deus, como homem. O que é que eu posso fazer aqui? Eu me surpreendi, eu não queria atender os casos de suicídio, confesso para vocês. Mas eu me surpreendi quando eu cheguei lá, o quanto eu achei de vida, de bom e de belo. As pessoas estavam mobilizadas. Bem menor as defesas que estavam estabelecidas. E elas estavam dispostas a enfrentar, a encontrar um com o outro, a se abrir e a buscar soluções. Como dificilmente a gente vê nas organizações. Tinha vida, tinha belo, tinha bom. No meio do caos. Viktor Frankl, psicólogo, foi para o campo de concentração e lá ele decidiu, ele escreveu um livro depois, Em Busca de Sentido. E nesse livro ele fala, no meio do caos, há sentido. E você precisa encontrar. Esse sentido não é dado, esse sentido é construído pelo sujeito, nas relações e na sua trajetória. E ele encontrou sentido em 3 decisões. A minha escolha não é a cerca elétrica. Eu não vou me suicidar aqui dentro, como alguns faziam. Eu vou escrever o livro, reescrever o livro, porque ele tinha escrito um livro e foi retirado dele esse livro quando ele foi para o campo de concentração. Eu vou reescrever esse livro porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. E eu vou encontrar alguém da minha família, porque tem que ter alguém vivo. Depois, de fato, ele reescreve o livro. Ele não escolhe a cerca, ele escolhe a vida. Ele reescreve o livro e ele encontra, de fato, alguém da família. Então, e mais do que ninguém, ele tem essa legitimidade de falar, tem sentido no meio do caos. Então, no meio do caos que você pode estar vivendo, qual é o sentido? Né? Aonde tem vida para ser mobilizada? Comece pela vida, comece pelo saudável. Que relação você pode contar lá no seu cotidiano? Comece com essa relação. Qual é o servidor? Qual é a pessoa que você pode se apoiar? Qual é o colega, o diretor, colega que pode te apoiar? Que você pode estabelecer uma rede de troca? É aí, gente. A transformação e o enfrentamento é da dimensão do simples. É do simples, porque nós estamos falando de vida. Quem complica a vida é a gente, ela é toda complexa. Mas a gente complica a complexidade. E aí fica difícil mesmo. Saiba quem você é e o que pode fazer, e o que você não é, e o que você não pode fazer. E largue essa carga. Não leve sobre os seus ombros o peso de ser o seu Deus, de ser o seu chefe, de ser o dono do TRT, de ser o dono das pessoas que trabalham com você, de responder pelas escolhas dos outros. Não! Se você responder pelas suas e assumir o seu lugar só nas relações que lhe cabem, que a vida lhe confiou, você já vai estar fazendo muita coisa, e muita coisa boa. Fazer o possível a partir do local que você ocupa. Vem para a imanência, os 2 pés, reconhece quem você é, estabelece essas relações no lugar que você ocupa. A começar com as pessoas que lhe são caras, nos lugares que você é insubstituível, você é o olhar do outro que você nem imagina. Você trabalha com pessoas que limpam a sua sala, sabe o nome delas? Você conversa com elas. E o porteiro? E aquele que guarda o seu carro? E aquele... Você percebe? Você é o olhar do outro. Para quem, às vezes, passa invisível por você, por mim. Então, é essa revolução que a gente... Usando aquilo, já cortaram que acabou o tempo. Acabou a bateria. Vocês estão me ouvindo, né? A gente segue até conseguir. Usando aquilo que tem. Use aquilo que você tem. Não além. Comece com o que você tem. Essa política foi muito estabelecida em cima daquilo que tem aqui dentro funcionando. Tem muitos profissionais mobilizados, tem muitas áreas, muitas unidades. Então, vamos usar o que tem. O que você tem na sua equipe que pode ser utilizado? Veja, vocês vão ter agora a plataforma e tantos outros mecanismos que podem ajudar você, tantas pessoas. Vamos atrás de usar o que tem. Não achando culpados, não julgando, mas buscando soluções viáveis, verdadeiras, numa indignação mobilizadora. É diferente da reclamação. Eu não acho culpado, mas eu olho para mim, para a minha trajetória, para a minha história, para o meu trabalho e falo, não é digno da minha existência me calar. Não é digno da minha existência ficar quieto diante disso. Então, eu me mobilizo num lugar seguro.
Eu não estou falando para vocês se arriscarem o seu cargo, arriscarem a sua reputação na instituição, para começar a querer mudar tudo. Não, vai num lugar seguro, nas relações que você... Estabelece relações que você pode confiar, estabelece pontes, vê com quem você pode contar, que recursos já tem, e vai caminhando. Essa trajetória para chegar a essa política foram 5 anos. É possível. E nós estamos muito animados, porque isso foi feito coletivamente. Foi validado, foi insistido. Né? Assim como a plataforma, 1 ano de trabalho inteiro. 50 pessoas, né? Envolvidas de alguma forma. Uma responsabilidade consciente, contrária a esse posicionamento de Homo Deus, que diz o seguinte: faço minhas escolhas, como se tudo dependesse de mim, sabendo, em paz, no entanto, de quem sabe que não tem o controle sobre a existência, sobre as pessoas e sobre o que acontece a partir daquilo que eu faço. Responsabilidade, como diz Sérgio Sinai, como um posicionamento que faz suas escolhas sabendo que elas têm consequências sobre a própria vida e a vida de muitas outras pessoas. Isso é responsabilidade. Né? Mas sem querer ser Homo Deus, de achar que tem controle sobre os desdobramentos daquilo que se faz. Senão é muito pesado. Por mais que você faça, você não terá o controle sobre a sua vida, o seu trabalho, sobre as pessoas. É preciso alinhar expectativas, construir caminhos, sabendo que caminhar neles é a escolha de cada um. Infelizmente, preciso dizer aqui que talvez o assédio moral não acabe nessa instituição. Porque teremos pessoas que vão olhar para essas políticas, essas propostas e essas pontes e vão falar: não quero andar por ali. E quero ver quem é que vai mexer comigo. Né? Que ainda vai desafiar. É uma escolha dela. E não podemos responder pela escolha do outro. Há mecanismos institucionais para tratar também com esses posicionamentos. Reconhecer esse humano dependente do outro. Buscar o outro para encontrar a si mesmo. Na transcendência, no trabalho, no coletivo, na vida e na família. Se a gente investir tudo no trabalho, nós ficaremos muito vulneráveis a problemas de saúde mental e também a relações hostis. Quero trazer a proposta do DEJUR, Gestão por Cooperação. Ele tem um livro chamado A Escolha, que é Le Choix, eu já estou encerrando. Ele tem esse livro, infelizmente está só em francês, mas ele tem algumas conferências, tem uma que ele acabou de fazer no MPT, que é muito interessante, que fala do assédio. Ele fala um pouco dessa gestão por cooperação. Ele vai falar o seguinte: olha que soluções simples. Tenham espaços de discussão e escolhas coletivas. Se reúnam. Vocês, os senhores diretores, podem chamar suas equipes e falar: bom, o que está acontecendo aqui? Qual é a dificuldade? O que está trazendo desgaste no trabalho? Por que os resultados não estão dentro daquilo que vocês esperavam? Como que eu posso ajudar vocês, como diretor, dando melhores condições para que o trabalho seja diferente? Que soluções vocês encontraram nessa unidade para isso? Que soluções vocês encontraram naquela unidade? Pega os assessores, as outras pessoas que dividem a gestão com vocês no local de trabalho, pega mais um, pelo menos, se não tem, acha um para te ajudar. Né? Se não tem oficialmente, pega alguém, cola junto e traz esse coletivo. Troca a ideia. Quem está lá todo dia fazendo tem soluções. Quando eu chego numa instituição, eu jamais chego com a solução. Quantos anos de experiência de TRT nós temos nesta sala? Euzinha, vou ter o que dizer para vocês sobre como o trabalho deve ser feito? Não tenho. Eu preciso ouvir vocês e só aproximar, fazer com que vocês se escutem mutuamente. Olha lá, ouvir e falar é a base da confiança. Só que não é um falar que a gente tem hoje, ouvir, porque ninguém ouve. Um fala do filho, ninguém pergunta do filho de quem está falando. Fala: mas o meu filho. Não é assim, gente? Experimente dizer que alguém morreu. Você vai ouvir mais 5.000 casos muito piores daquilo que você falou. Ninguém se ouve. Essa tônica só da comunicação vale um seminário inteiro. Nós não sabemos encontrar com o outro. Porque a conversa verdadeira mobiliza em mim sentimentos, percepções que talvez eu não queira. Que eu não esteja preparado. E que vão mexer com emoções que eu não quero mexer de mim, da minha própria vida. Percebem? Por isso que é tão difícil ouvir e falar. Só que aí, é do simples.
É parar para conversar, sim, para escutar sobre os problemas de trabalho e achar soluções conjuntas, como provavelmente vocês fizeram ontem à tarde. Isso, eu não estava aqui, mas eu imagino que essa foi uma oportunidade, sim, de espaço de discussão, de troca de soluções coletivas, de alternativas que não foi uma pessoa que construiu, mas que foi no coletivo. É isso. Não é só no espaço formal. Estou encerrando, tá? Meu tempo está esgotado. Não é só no espaço formal, mas no informal também. Café, caminhada, iniciativas de arte, tudo isso vai estabelecendo relações humanas. Eu me expresso enquanto ser humano nessa dimensão. E quando o problema chega, eu me autorizo a chegar no outro, a procurar o outro e falar, como é que é mesmo que você resolveu aquela vez? Não é secundário ao trabalho. Não é secundário ao trabalho esses tempos informais. Tem instituições cortando café por conta de orçamento. E o Dejour, que é esse psiquiatra francês, que tem tido ótimos resultados quando ele implanta esses mecanismos, fala, por favor, não tirem o café. O café é um espaço muito importante. Tem soluções que só vão aparecer no café, que só vão aparecer na hora do almoço despropositadamente. Vamos almoçar junto e daqui a pouco lá a gente achamos uma solução. Né? Então, isso não é secundário. Ele fala, estimulem isso. Proporcionem isso. Valorizem. Façam o café. Eu faço um trabalho na Receita e agora eles vão começar com cafés itinerantes. Uma vez por mês vai ter, uma vez a cada 2 meses vai ter um café. Não tem pauta. Para tudo e nós vamos tomar um café de meia hora, 40 minutos no setor. Só para estar lá. Uma fala rápida. Né? Outra prática, palestras de 20 minutos com conteúdo bem direcionado nos setores. Atinge 90 e poucos % do grupo, do coletivo, traz uma mensagem rápida e favorece que diálogos, né? Que reflexões, que aproximações comecem. Então, tem iniciativas muito interessantes. Reconhecimento, estabelecer o reconhecimento não do resultado do trabalho, mas reconheça quando o teu subordinado se esforçou. Reconheça quando ele deu o máximo de si. E, gente, tem gente que dá dó, não dá? A pessoa dá o máximo, mas ele não consegue. Né? Não tem? Vamos ver no que ele consegue? Eu sei que meu tempo está esgotado, mas eu preciso falar isso para vocês. Eu tive um aluno ano passado que chegou com um braço engessado. E aí, cara, se machucou? Me machuquei, professor. Como assim? Processo, uma crise de depressão muito forte e tal, e eu vim acompanhando ele mais de perto. Me machuquei, professora. E aí eu me certifiquei que ele estava sendo acompanhado por médico, psiquiatra, família, enfim. E aí eu comecei a estimular ele naquilo que ele era bom no seu trabalho. E tinha coisas maravilhosas. E ele tinha um problema com leitura. Ele não conseguia ler e entender. Então, eu comecei a passar TEDs de todos os autores e vídeos que eram importantes para ele. E ele escreveu uma monografia impressionante. E vai ser publicada como artigo científico e ele está engatando no mestrado. Qual é o potencial de vida daquele que está na sua frente? Falando, por favor, me ajude. Porque se não conseguia, por favor, me ajude. Ele conseguiu passar num concurso. Alguma coisa tem aí nessa cachola. Né? Tem que ter, não é? Tem que ter. E se tiver muito difícil, liga lá para a Luciana, né, Luciana? Liga lá para a área de saúde e para a Valéria. Vamos lá pedir ajuda. Liga para o colega diretor, que é ali pertinho, ou aqui de longe. Liga lá e fala, olha, como é que eu faço aqui? Alguém tem alguma boa prática nesse caso? Né? E saibam que tem uma escolha que é do outro. Eu já estou encerrando. Gente, cooperação. Não queiram fazer sozinho, vão buscar o outro. Cooperação para a busca de soluções aos desafios do real do trabalho. E o real do trabalho é muito mais do que cumprir meta. E vocês sabem do que eu estou falando. Os senhores sabem muito bem que desafios tem no cotidiano e como isso tira a noite de sono e como isso mexe com a própria saúde, mexe com o sentido de vida. Seja o olhar do outro que você gostaria de ter. Olha só, vou terminar com questões. Meu Deus, olha aqui, ó, uma foto de alguns grupos que a gente tem desenvolvido. Uso muito design thinking, que é aqueles métodos com post-its para
pegar a informação coletiva sem constrangimento, sem exposição, aí trabalha esses dados. Então, peça ajuda, às vezes tem alguém no grupo que sabe isso, ou alguma oportunidade de ter consultoria específica, está cheio de profissionais bons no Brasil sobre isso, e que podem ajudar a fazer essas mediações. Às vezes vocês têm a oportunidade dentro dos espaços de vocês. Estão entendendo porque eu comecei com Dejur? Trabalhar é mais do que produzir. É viver juntos. E é isso. Sentido do trabalho, sentido de vida, enfrentamento de assédio moral, de suicídio no trabalho, descompensações mentais, precisa passar pelas relações. Não tem outro jeito. É do simples, mas não é do fácil. É da dimensão do simples, mas é de muito desafio. Principalmente nessa sociedade do Homo Deus. Termino com essas perguntas. Você gostaria de ser atendido por um servidor como você? Você gostaria de ter um colega de trabalho como você? Você gostaria de ter um chefe como você? Qual o fim último do seu trabalho na sua vida? Felicidade? De quem? Para quem? Você trabalha para quem? O que é o seu trabalho para além de você? A quem serve essa instituição? Esse trabalho não está aí para fazer você feliz. Ela tem uma instituição, uma finalidade muito maior, que envolve muitas outras pessoas. O que você é para além do seu trabalho? Você é mais do que um ser de trabalho. Você pode ser excelente no que você faz, mas essa é uma dimensão da sua vida. Como você está cuidando dessas outras dimensões pode ser sinalizada com o que você tem feito com os recursos de vida que você tem, com a tua saúde, com o teu tempo, com o teu dinheiro e com o teu afeto. Como você tem usado isso? O que você tem feito com as pessoas à sua volta? Que marcas você deixa? Alguma sempre vai deixar. Da ausência, da dor ou do sentido de existência. Qual é a marca que você escolhe deixar? O que tenho feito comigo? Isso passa também pela tua relação com você mesmo. E, cadê? Para fechar, o que farei amanhã? A partir do lugar que eu ocupo, usando o que eu tenho, no meu espaço possível de ação, como posso olhar para o que de fato importa? O que de fato importa para você, na tua existência? Vão lá na universidade um dia tomar um café comigo, um chá? E quero deixar essa última frase. O desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A felicidade como contentamento. Ela pode não ser o fim, mas ela pode aparecer no meio do caminho. Ela pode estar no meio, desde que a gente se disponha a ter ousadia de encontrar o outro e de se deparar também conosco. Sem querer ser homo Deus. Isso é demais para nós, é muito custoso. Então, desejo que vocês ocupem esses espaços e que tenha mais vida na vida de cada um de vocês e no trabalho de cada um de vocês. Agradeço e me sinto muito honrado de poder ter compartilhado todas essas reflexões que passam também pela minha vida. Ok? Muito obrigada.